Shalom, gente, que vos fala Alf neste 13 de novembro de 2019, Pai do Senhor. Hoje é um dia de reunião dos BRICS, a China e a Índia, dois grandes países anticristãos da OCC de Satana, de Astana, Cazaquistão, comunistas, hinduístas, que se unem com o Brasil, interesses econômicos hoje. Lembramos de Paulo, o apóstolo cristão, também foi perseguido por Babel, Roma. Segunda epístola de apóstolo Paulo a Timóteo. O que é o evangelho de Paulo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Cristo, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda epístola de Paulo aos Timóteos, ele escreve da prisão mamertina, em Roma. Na sua segunda prisão, tendo perdido a primeira audiência, é condenado à execução por decapitação. Paulo vai dizer nesta carta: cumpri a carreira, combati o bom combate, agora da justiça que lhe dará a Deus e a todos os que esperam a sua vinda, já está guardada como depósito. E vem o anjo trazendo a coroa da justiça a Paulo neste momento. Porque este homem, Paulo, deu a sua vida, aguentou tribulações, sofrimentos, pela sua sã doutrina e o exemplo de vida. Mesmo abandonado por toda a sua liderança, que não lhe defendeu na primeira audiência, em que Roma tinha sido incendiada por Nero e sobrou os bairros cristãos e judaicos que foram acusados de terem promovido o incêndio que queimou vários dias a maior cidade do mundo na época. Mas por que este homem deu esta vida? Qual o sentido de tanto sofrimento contra o sistema do mundo, da Babel, dos comunistas, sistema do mundo hindu, budista, que veio de Babel, comunistas, satanistas, materialistas, agnósticos? Por que este homem Paulo, que era o fariseu Saulo, serviu a Deus em boa consciência e no caminho de Damasco foi convertido? Porque ele deu a sua vida. Aqui está, na sua introdução da segunda carta aos Timóteo, ele diz: pela promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vida com graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, o Deus que Timóteo se viu desde a meninice na sua avó e mãe, Eloide. E essa fé que não é de todos, como Himeneu, a mãe Eunice e a avó Loide. Que bênção, né? Timóteo tem a mãe, o nome da mãe e da avó escrita nas escrituras. Que bênção ele alcançou, né, irmão? E ele chorou, trazendo gozo nesse momento difícil de Paulo, ao coração de Paulo. Ele chorou quando se despediu. E ele não se envergonha do Evangelho. E esta vida, que foi o propósito da carreira de Paulo, foi manifesta pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, verso 10, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo, o prisioneiro, o doutor, o apóstolo, o pregador, é conduzido ao cepo da decapitação por Roma, e a coroa da justiça já está sendo entregue pelo anjo para que ele guarde no dia do Senhor. Aí se despede Paulo com esta segunda carta
a última carta que ele escreveu. Se despede do mundo e entra na glória. E ele lembra no verso 8, capítulo 2 a Timóteo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. O evangelho de Paulo é o mais longo, são 13 cartas, se eu estou correto, em que ele descreveu o seu evangelho em meio às tribulações, em meio às viagens, fundando igrejas por todo o mundo. Este é o prisioneiro Paulo. Eu acho que o nome da prisão era Penitenciária Marmotinho, no ano 64 depois de Cristo. Mas alguns ficaram com Paulo, como Onesífero, Eubulo, Pudente, Lino, Cláudio. Este Lino, talvez o bispo de Roma. Combateu o bom combate, caro amigo Paulo, e um dia nós nos encontraremos pela graça de Deus também, lá no céu. Deus queira, cumprida a nossa carreira e guardada a nossa fé, também receberemos a coroa de justiça, verso 8, capítulo 4, que está guardada, qual o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, nos revela Paulo, mas também a todos que amarem a vinda gloriosa do Senhor, para destruir Roma, tomar o reino da sua criação, destruir Babel e nos fazer reis e sacerdotes. Paulo nos diz para nos guardarmos das palavras duras que atingem os servos de Deus nesse mundo. Paulo nos aconselha nessa carta, porque serão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural e reconciliável, caluniador, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas nem se negando à eficácia dela. Devemos nos afastar de todos esses, porque a sua impiedade será manifesta. Corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, o seu desvario será manifesto, como o de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim muitos homens nessa geração, neste mundo, resistirão à verdade, ao conhecimento da verdade, resistirão ao entendimento da verdade e não alcançarão a fé. Mas Paulo nos exorta ainda a conservar os modelos de sãs palavras que deles temos ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. E imitar 7 coisas, 7 números da perfeição. No capítulo 3, ele nos dá os 7 números da perfeição. Segue a doutrina de Paulo, o evangelho de Paulo, o modo de ver de Paulo, a intenção de Paulo, a fé de Paulo, a longanimidade de Paulo, a caridade de Paulo, a paciência de Paulo, sob perseguições e aflições. Porque os que querem piamente se viver em Cristo padecerão perseguições. E desde a meninice ensina teus filhos as sagradas letras, para fazer-nos sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E toda essa escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, sejamos aprovados.
Só Lucas ficou o médico que escreveu o Evangelho, e Paulo, perdoando Marcos, o chama com Timóteo, mas avisa a Timóteo: vem antes do inverno, já prevendo a sua condenação. Mas, assistido pelo Senhor, fortalecido, cumpriu a pregação, e todos os gentios o ouviram, e deu finalmente a glória para todo sempre ao Senhor Jesus Cristo. Este foi o companheiro, amigo, apóstolo, doutor, pregador, Paulo. Shalom Hashem, vos falou Alf, oferecimento Ministério da Igreja de Jesus.